Diga aí, diga aí, diga aí, diga aí, diga aí, diga aí. Agora na Rádio Ives, programa Diga aí, um programa para mexer com suas referências musicais e culturais. A apresentação do cantor e compositor Alisson. Vamos conhecer a produção de artistas independentes de Sergipe do Brasil. Então, diga aí, cola com a gente. Diga aí, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do programa Diga aí, né? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas para essa audição informativa, divertida, também significativa. A ideia do programa Diga aí é justamente de trazer artistas sergipanos, né, para a gente falar um pouco sobre, né, o seu processo criativo, né, as suas carreiras também, conversar sobre produção musical, né, sobre a cena também, né, o contexto da música em Sergipe, e também os seus vínculos, né, com posições e pensamentos, porque os artistas também têm os seus posicionamentos, né, as suas preferências, né, as suas perspectivas e visões de mundo. Então a gente também é um programa que fala sobre música, mas ele vai para além da música, interagindo com outros contextos, outros setores sociais, vamos assim dizer, né? Então a ideia do programa é justamente andar por aí. Meu nome é Alisson, essa voz que vos fala, e hoje temos aqui um convidado. Vou fazer uma breve apresentação desse convidado que está aqui com a gente, né? Basicamente, a gente começa com o seguinte texto: um violão na mão e uma ideia na cabeça. É o lema adaptado do Cinema Novo, que serve para apresentar esse cantor e compositor sergipano. Ele é natural de Aracaju. Ele se autodenomina um extra-artista terrestre. Essa provocação, né, está relacionada à alcunha que se coloca, né, para os artistas da terra, né, e ele se considera também do planeta Aracaju. Sua formação musical passa pelos diversos estilos da música popular brasileira, em suas diversas formas, e sempre aberta, né, ao que vem do resto do mundo. Costuma dizer que seu estilo é punk pós-tropicalista. Punk pela simplicidade, pós-tropicalista pela liberdade. Desde o começo do ano 2000, ele faz apresentações em barzinhos, em eventos públicos. Em 2007, ele lança 3 trabalhos, né, de forma independente, mesclando músicas covers e músicas autorais. Dentre essas, né, nesse meio das músicas autorais dele, tem Quero Voltar para Aracaju. Foram só 3 meses e umas 15 vezes. E Obrigado por Você Ter Me Deixado, né, algumas das composições autorais. Em 2010, ele lança um trabalho chamado Odisseia no MySpace, que dialoga tanto com o espaço virtual quanto com o espaço local. E uma música que ganhou bastante repercussão desse trabalho foi CC. Você Não Faz Nada e Ainda Recebe um CC. Foi destaque no Festival Nacional da Canção. Ainda em 2010, ele lança o single Onde o Inimigo Está. Foi produzido por Léo Airplane. E também, em 2014, produziu mais 2 singles. 2 singles ficou interessante, mas enfim. É que o single é singular, mas enfim, não importa. La Estrada, 1976 e Quem Ri por Último. Pois é, estamos aqui com ele, Igor Mangueira. Diga aí, Igor Mangueira. Obrigado, Alisson, pelo convite. Gostaria de mandar um abraço também para todos os ouvintes da Rádio IFES. Estou aqui à disposição de você para pergunta, para ficar à vontade. Cara, valeu, Igor, por ter vindo, cara, né, Timão? Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. O espaço é um pouco apertadinho aqui, né? Vocês que não estão nos vendo, né? Mas a gente está num espaço ainda um pouco improvisado, a gente ainda vai para um local melhor. Mas, enfim, o que importa é a acolhida, né? Certo. Então, Igor, geralmente eu costumo fazer uma pergunta inicial, cara, para todo mundo que vem aqui, que é referente, assim... eu faço essa apresentação mais formal, tal, inicialmente, e aí eu sempre pergunto para o artista, para ele fazer aquela apresentação subjetiva. Quem é Igor Mangueira a partir de Igor Mangueira? Então, Alisson, tanto no Instagram, como no Facebook, como nas minhas redes sociais,
no YouTube, tem um vídeo que foi editado pelo meu filho, Hugo Mangueira, o qual eu fiz uma música para ele que está no CD de 2010, Uma Odisseia no MySpace. Essa música também está no álbum Foram Só 3 Meses e Umas 15 Vezes, que eu lancei em 2007. Quem é Hugo Mangueira? É só você ver, é só vocês me seguirem nas redes sociais, Instagram, YouTube. As minhas redes sociais são abertas, podem ficar à vontade para saber quem é Hugo Mangueira. Ok, Igor, quando foi que você se encontrou com a música? Quando foi que vocês se cruzaram? Tenho pensado bastante, Alisson, nisso daí, e acredito que a música já vem desde o útero de minha mãe. Acho que muita gente já deve ter falado isso daí. Minha mãe foi torturada, barbaramente torturada pela ditadura militar que aconteceu no Brasil, e acho que eu já ouvi a música desde criança, mas a música foi crescendo, né? Hey Jude, dos Beatles, na novela Top Model, me influenciou muito. É uma música que eu uso para afinar o violão, por exemplo. Hey Jude. Depois disso, ouvi meu avô falando poesias. Inclusive, no YouTube também tem um aniversário do meu avô, Alvarim, 96 anos. Você pode me ver pequenininho. E tentando, né, acompanhar meu avô, que me inspirou a fazer essas poesias. Então, ali já começa um artista, né? Um artista que quer falar, que quer cantar, que quer contar piada. E a música foi assim, entrando na minha vida. Luiz Gonzaga. Aí pronto, eu ouço Luiz Gonzaga, Apologia ao Jumento. Inclusive, eu tenho uma música chamada Jumento Louco. Está no meu palco MP3. É só colocar no qualquer mecanismo de pesquisa no Google. Igor Mangueira, palco MP3. Você vai achar Jumento Louco. E Apologia ao Jumento me despertou alguma coisa. Eu disse, quem é esse cara que está fazendo aquele negócio? Eu não sabia o que era aquilo. Anos mais tarde, que é o que me faz comprar o violão, eu escuto Legião Urbana, Faroeste Caboclo. É isso. Caramba, mas no caso você teve essa influência, teve alguém da sua família ou amigos assim que te influenciaram, tipo assim, ouça isso aqui, ou então você tinha como referência, irmão e tal? Não, a referência musical familiar é muito vaga. Meu primo, que era surfista, que é surfista ainda, tinha um violão na casa da minha avó e eu gostava muito do violão. E fui aprendendo com os amigos. Gutierre de la Penha me ensinou a fazer o bordãozinho. Era da Lapada, né? Isso, compositor da Lapada, compositor de livro para Bubac, Lelo Almeida gravou. Sim, né? sim. Gutierre de la Penha me ensinou a fazer o bordãozinho do Faroeste Caboclo. Eu achava aquilo ali espetacular. Ao mesmo tempo, meu amigo Rodrigo, do CCPA, me passava algumas informações que ele pegava. Olha, Nirvana, no caso. Aí eu comecei a aprender Come As You Are, né? E foi assim, aprendendo e absorvendo até hoje. Você também pegou aquela fase das revistinhas também? Sim, claro, as revistinhas. Hoje está tão fácil, né? Com esse Cifra Club, né? Cifra Club. E tem níveis, assim, se você quiser aprender um violão mais complexo, você vai no TV Cifras. É um absurdo e eu acho maravilhoso esse absurdo. Igor, antes de você enveredar pela música, pelo que eu estava lendo, lá no começo dos anos 2000, você já chegou a lançar um livro, não foi? Isso. Aos 17 anos eu lancei um livro chamado Profunda Diferença, As Lágrimas de um Olhar Perdido, que para meu espanto, para minha alegria, eu encontrei ele num sebo virtual, que eu não sei de quem é, vendendo por R$50 esse livro. Peraí. O seu livro está sendo vendido por R$50 num sebo aí. Você é o estante virtual, né? É o estante virtual? Não, é um sebo aracajuano. Aracajuano aqui. Mas eu não sei. Eu autorizo desde já que esse sebo continue vendendo meu livro. E tem 4 avaliações positivas, que eu não sei porquê essas avaliações positivas. Eu gostaria muito de saber. Inclusive, quem quiser fazer uma resenha do meu livro, eu convido a fazer uma resenha e publicar essa resenha, faça à vontade. Quem quiser fazer estudos psicológicos sobre o meu livro, fica à vontade também. Cara, mas você tem uma cópia do seu livro? Sim, tenho. Ufa. Menos mal, né? Porque eu sei como que tem. Você ia até o seu para comprar seu livro. Inclusive, estou pensando em fazer uma reedição dele, em reescrever ou reeditá-lo. Acho que reescrever não, porque eu gosto do retrato do artista quando jovem. Sim. Como foi, cara, o processo para fazer
a publicação desse livro, né? Para aquelas poesias, tal. Como é que foi esse processo? Contando um pouco. Você tinha quantos anos na época? 17. 17 anos. 17. 17, sim. O lance de escrever começa já na infância, como várias pessoas incentivam, né? Minha tia incentivava muito fazer um diário de bordo, minha tia Ides, né? Eu viajei para o Rio para ver o Fluminense com ela, e ela dizia para eu escrever, né? Ao mesmo tempo, quando eu ia para Fortaleza, numa Kombi, eu botei As Aventuras da Kombi, Igor Mangueira, já botava lá, tem até hoje, os originais da Aventura da Kombi. Aí, o Profundo Diferença foi isso, o Profundo Diferença foi minha tia, que começou a contar a história dela. Eu me interessei pela história, irmã de minha mãe. Sim. A sua mãe foi torturada Foi, minha mãe, Laura Marques, né? Laura Maria Tourinho Ribeiro, né? Laurinha Mangueira, foi torturada. E Maria do Carmo Tourinho Ribeiro, que eu cito na música Os Ribeiros, tá lá no YouTube, é só procurar. Maria do Carmo foi que me inspirou a fazer o romance, contando a história dela e do meu primo Ramiro. E é um romance enigmático até para mim, que às vezes é complicado de eu próprio ler ou reler. Então eu pego algumas páginas às vezes e leio aquele negócio e vou tentando imaginar como é que eu fiz, o que eu estava lendo na época, quem foi que eu me inspirei para fazer aquilo. Vai assim. Cara, e quais eram os teores, assim, quais eram as temáticas que você utilizava para fazer as poesias? Então, totalmente livre, né, no caso. Então, eu estudava no colégio modernismo, eu me influenciava pelo modernismo. Estudava romantismo agora. Agora, eu nunca gostei de parnasianismo. Parnasianismo, não. Simbolismo, gostei. Barroco, gostei. Eu curtia mais o modernismo, cara. Assim, Modernismo, né? Eu achava muito massa, assim, a literatura, na aula de literatura e tal. Achava bem legal, assim, das escolas, aquelas características, né, os textos também. Mas o que me pegou mesmo foi o modernismo, principalmente aquele estilo mais coloquial, livre, né? Eu não sei assim, se exatamente tem muito a ver, porque era mais próximo, né, dos tempos que eu vivia, né, a época. Mas tem muito isso também, né, porque o modernismo traz muito, né, aquela tradução do que rolava ali, né, no começo do século XX e tal. E ainda tinha uma ligação mais próxima, não sei se é por essa proximidade cronológica, né? E os outros eu achava muito hermético, então muito engessado, parnasianismo principalmente, assim, que era das escolas que, tipo, aquela coisa muito engessada, assim, nossa, deve ser horrível escrever uma poesia dessa, porque você tem que toda hora estar ajustando, né, a parte estética e tal. E não sei se também tem um efeito da juventude também, né? Você tem essa coisa da perspectiva de liberdade também, né? E aí o modernismo meio que trazia isso, né? O Oswald de Andrade, né? O próprio Manuel Bandeira. Então aqueles formatos, pelo menos para mim, acabavam, o Carlos Drummond, né? Davam uma liga maior, assim, eu me reconhecia mais naquelas ideias ali, né? Naquele conteúdo, naquele formato. Legal. E aí? Beleza. Então você começa a tocar a partir dos anos 2000, não é isso? Isso, 14 anos eu compro um violão, começo a aprender. 17 anos, ao mesmo tempo que eu estava lançando o livro, né, eu já estava me preparando mais. Trabalhava como garçom para meu tio Pedrinho, que está na música Os Ribeiros. E nos dias de sexta, a lanchonete o restaurante ficava ali na Hermes Fontes, no Grajeru, perto dos Jardins, que é onde eu morava também. Ao mesmo tempo morava no São José e morava lá no que hoje é considerado Jardins, né? Mas na minha época era Grajeru, em frente ao Gonçalo, o Colégio Gonçalo. Aquela região era toda sítio, né? Que era... Isso. Franca de Campos Sobral, 1620, é o condomínio Atlântico Sul. Caramba. E eu ia a pé do Atlântico Sul para o trabalho do meu tio, do trabalho do meu tio para o Atlântico Sul. E comecei a tocar. Aos 17 anos, como eu falei, tive também a oportunidade de Suian,
me dá uma canjinha. E eu... Suyan, a cantora de jazz, né? Isso, Suyan com Paulinho Só. Parece Paulinho que Só. né? Paulinho Só, né? Paulinho Só, acho que tá, inclusive, no trabalho solo, né? Trocadilho péssimo, foi mal. Mas tá no trabalho solo. Então, eu tive a honra de Paulinho Só ter me acompanhado com Lá menor, porque minha voz aguentava Lá menor. Hoje eu toco Tu És o MDC da minha vida em Fá sustenido menor, porque minha voz não aguenta muito chegar em Lá menor hoje, né? Então foi isso aí. Aí em 2000 recebi meu primeiro cachê, que foi na universidade, no DCE. Mas você lembra qual foi o primeiro local que você tocou, assim, que você tocou sua primeira apresentação? A primeira apresentação é no DCE. Foi no DCE? É, que eu assumo como eu mesmo, né? Assim, né? E ele já assinava como Igor Mangueira? Comigo Mangueira, é. No DCE, lá da UFES. Mas você tocou sozinho ou já tinha banda? Sozinho. Aí, depois, me arranjaram para tocar na Catedral. Umas amigas que jogavam dominó comigo no Cotinguiba conseguiram com que eu tocasse. Eu ganhei meu primeiro cachê mais alto, né? No caso, assim, um cachê mais alto, né? Nesse projeto da prefeitura, eu acho que era Marcelo Dé da gestão. Aí depois vou desenvolvendo, né? E começo a tocar com banda, né? Começo a fazer álbuns, começo a me apresentar com banda. Inclusive a minha banda mesmo é o Wilton Rocha, né? O psicólogo, eu brinco dizendo que é meu psicólogo, meu baterista, e Alan Hollenberg, maravilhoso, filho da minha grande amiga Margarida Hollenberg, companheira do PCB, Partido Comunista Brasileiro, o qual eu fiz parte, formei a Infância Comunista Brasileira, e o qual meus pais fizeram parte. E o Partido Comunista Brasileiro é considerado o primeiro partido. Você bem sabe disso, acho que você bem sabe disso, né? Tem uma poesia de Ferreira Goulart, né? Contando a história do Partidão. Né? Partidão. Que depois, acho que da década de 60, que aí se divide, que surge o PCdoB, né? Isso. Porque o PCdoB também quer a luta armada. E meu pai e minha mãe quiseram continuar nas ideias. Meu pai e minha mãe foram presos por ideias, por entregar jornal. Como a gente vê naquela minissérie Anos Rebeldes, por exemplo, passando na Globo. Maravilhosa aquela minissérie. Tem no YouTube, viu? Tem no YouTube também. Procurem Anos Rebeldes para saber o que foi acontecendo no Brasil, você que estiver ouvindo a Rádio IFES. Cara, era tenso, né, cara? Essa perspectiva de viver num período que você estava sendo vigiado a todo momento, né? Era tenso. Sua mãe contava histórias para você? Muito. Isso é um sofrimento. Ouvir cada história daquela até hoje é um sofrimento. Tive vários pesadelos quando criança. Tenho ainda pesadelos assim. Tenho lembrado muito de Metrô Linha 743, rapaz, de Raul Seixas. Ele vinha andando pela rua meio apressado, né? Ele sabia que estava sendo vigiado. Cheguei para ele e disse: "Aí, que você pode acender um cigarro?" Ele disse: "Mas vai fumar lá do outro lado. Dois vamos fumando no chão, não pode ser muito arriscado." Então eu me comparo muito com um personagem de Enfio, o Baldo, o paranoico. Sim. Você se me comparo com ele demais, com o Enfio. Falando de literatura, influências muito fortes na minha vida são Nelson Rodrigues e Luiz Fernando Veríssimo, pelo menos. Esses dois são os principais, no caso, né? Que eu consideraria. E Kafka. Kafka também. Que influenciam na sua escrita, né? Sim, nas ideias, muito forte. Quando eu leio Kafka, às vezes eu não consigo ler mais Kafka, porque eu me vejo muito nele. Esse lance da metamorfose, sim. Eu ser funcionário público federal, né? Eu ser assistente administrativo da universidade, onde presto meus serviços, né? Estou feliz, né? Estive feliz por ter uma história com a Rádio UFES também. Estou aqui feliz por ver a Rádio UFES crescendo, se desenvolvendo e me entrevistando. Massa. Então, os artistas sergipanos passam por aqui, né? Sergipe tem que passar por aqui, né? Sergipe não cabe em si. Vamos chegar lá, vamos falar sobre essa música aí, já chego. Bem, Igor, cara, dentro a gente fazendo esse percurso, você falou que começa nos anos 2000, mas aí eu tenho uma curiosidade também para saber assim, quando é que você começa a tocar com banda? Que eu vi no seu YouTube mesmo, né? Você tem algumas apresentações que você
colocou lá disponível, né? Apresentações que você está solo, mas tem apresentações que você está com banda, por exemplo, no projeto Freguesia, né? Por exemplo. Quando foi assim que você passa do trabalho solo, com voz e violão, e aí você diz, cara, eu quero fazer uma banda, né? Eu quero mostrar as minhas músicas. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Então, no projeto Freguesia, eu tive a alegria, né, de ser convidado por Alemão, que tocava na banda Na Ureia, para participar do projeto Freguesia. O DJ Marraia, né? Aí ele me convidou e eu tive a alegria, né, de tocar com a Debajos. E a alegria ainda do técnico de som gravar aquilo. E, ao mesmo tempo, eu me preocupar em gravar também e pedir uma aluna de jornalismo para registrar aquilo. E eu estava lá registrado, eu tocando com a Debajos. Cara, demorei um pouquinho para reconhecer. O Julico eu reconheci, eu olhei assim, esse cara ali parece que é Julico. Aí deu uns pause lá no vídeo, eu fiquei olhando, eu falei, esse cara é Julico. Aí depois você apresentou, né? Mas pro final você apresentou, mas no começo eu fiquei... Só que Perninha, né? Perninha, isso. Não era Perninha, né? Tava lá, Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho, eu disse, cara, esse cara não é estranho, velho, porque Perninha hoje tá com barba. E a época também tem o fator cronológico da juventude, como tem também, ele tava só com a barba. Estávamos muito novos. Eu disse, caramba, velho, eu tô reconhecendo um pouco daquela pegada ali, daquele jeito de tocar. Que é conhece esse cara de algum lugar? De Rafael Snooze, não é isso? Rafael, né, que toca na Snooze. Rafael Júnior, né? Professor de bateria, né? Isso. Tem Fábio, né, Snooze, que é o baixista, né? O irmão baixista. Fábio, E Rafael, que ensinava Gabriel. O Gabriel tá dando aula aí, né? Tá ministrando aula. O Snooze continua ainda aí com os Snooze Brothers, né? Muito massa. Se apresentando, tocando por aí. Sim, mas em relação à banda, você conheceu os caras como? Como é que você montou? Qual foi o... Então, aí eu tentei entrar em contato, né, com o Julico, né? Com o Gabriel. E perguntei se eles topavam. Eles toparam, pronto. Aí anos mais pra frente, né? Em 2016, o amigo Jonas Júnior, que eu conheci através de uma grande amiga minha chamada Tereza Rabelo. Jonas me consegue coisas para tocar em ambientes maiores, que eu nunca tinha tocado. Eu nunca tinha tido um flyer, né? Que é um negócio, um cartaz, né? Como a gente chamava, como era antigamente. Então eu vi aquilo, caramba, eu vou tocar em frente ao Parque dos Cajueiros, negócio legal. Pronto, lá no Parque dos Cajueiros, conheço o Gilson, lá na pizzaria em frente ao Parque dos Cajueiros, conheço o Gilson, que fica como dono do Alternas, antigo Maori. Sim, entendeu? Que era na praia, né? Aí lá no Alternas, rapaz, eu tenho a alegria de poder montar minha banda, né? Como eu falei, Wilton e Alan. Qual era o nome da banda, cara? Igor Mangueira e os Mangas. Igor Mangueira e os Mangas. Peraí. Os Mangas vieram por conta da Mangueira? Foi. Os Mangas. Toquei com a Quarto Som, né? De Marcela. Né? Marcela, que parece Paula Toller. Não sei, Quarta Dimensão. Que Alan tocava com eles. No aniversário de Alan. Alan, filho da minha amiga Margarida Hollenberg. E de lá, pegamos essa amizade e eu comecei a tocar mais com banda. E já tive a oportunidade de tocar com o Júlio Rego, tá lá no YouTube também. Eu tocando com o Júlio Rego, fazendo um arranjozinho, um arranjo muito bom para Descobrir no Aracaju. E hoje eu me sinto confortável para tocar com a banda. Então, há poucas semanas, eu toquei com o pessoal no Iate, e o pessoal lá solando na minha música Descobrindo Aracaju, que eu digo para vocês, eu toco ela em Ré maior e Sol. No caso, aí pronto, fica fácil da pessoa pegar o tom e solar, porque Julico tinha me alertado para isso, que minhas músicas tinham muitos acordes, né, no caso. Aí eu tenho até uma música chamada essa daí eu não gravei, não publiquei, mas eu digo, acordes, meus amigos, tantos para que, se no final a mensagem é o que importa. Então isso eu aprendi com o Julico, o lance de ter poucos acordes numa música e de mandar ideia.
Já tem isso também, né? Ele curte bastante quando debaixo de fazer aqueles solos, aqueles efeitos e tal, né? Aqueles arranjos. Cara, como é que era a cena de Aracaju? A cena musical, autoral, que você começa a entrar aí? Porque, como você está me falando aí, anos 2000, você entra com banda, você tinha um trabalho solo, né? De tocar. Certo. Você começa com banda e você entra nesse universo também da cena musical. Você falou o nome de algumas bandas. Como é que você descreveria para a gente, principalmente para os mais jovens, aí, talvez a geração 2000, como é que era essa cena musical dos anos 2000? Então, nos anos 2000, era uma cena assim, que ainda estava o festival, o Sesc Canção tinha uma importância muito grande. Sim, sim. Meu amigo Nino Carvana, que gravou comigo Sergipe no Caminho em Si, era campeão, né, do Sesc Canção. Aí, ao mesmo tempo, Alex Santana, junto com a gente, com a Chutífera Naves, né? Aí eu, conhecendo amigos, Aragão, Edésio Aragão, toca muito, né? Toca muito. E tive a oportunidade de aprender muitas músicas com ele, tipo Chega de Saudade, né? Eu aprendi as passagens com Aragão. Tinha Bruno Pinheiro e Edivan Aragão, irmão de Aragão, e Vinícius Chucro, com a banda Maria Suco de Uva. Aí no Cultarte eu via Nino cantando Magrelinha, de Luiz Melodia. Eu disse, que letra é essa? O que é isso? De onde é que vem isso daí? Ao mesmo tempo, Patrícia Polaine estourando, dando um negócio lindo, maravilhoso. Eu fico lembrando assim, e era isso, essa época que Tem o Maris Combona comecei também, a tocar. né? Maris Combona. Chico Queiroga entrando no Rogério, rapaz. Chico Queiroga entrando no Rogério. Também, sim. Shows no Teatro Ateneu, shows em colégios. E eram lotados, né? Lotados. Até hoje eu me emociono escutando Fim de Primavera, sabendo tocar Fim de Primavera, né, no caso, sabendo não com aquele arranjo maravilhoso, né? Eu faço um arranjo mais tranquilo, sem tantos acordes. Eles, inclusive, até, eu acho que teve não vou me recordar do ano exatamente, mas eu lembro de ter trazido uma instrumentista, né, norte-americana também, né, numa turnê que eles fizeram. E aí ela veio tocar aqui. Eu não me recordo agora do nome dela. Sei que ela veio tocar. Acho que foi no Tobias Barreto, salvo engano, que eles fizeram a apresentação. Legal. O teatro ficou lotado, cheio, assim, tal. Um filme bem bonito, assim, bem bacana. E tipo assim, porque eu tô perguntando para você porque a gente é contemporâneo, inclusive de universidade, né? De curso, né? Assim, quer dizer, você fazia o curso de comunicação, né? Isso. Da parte de comunicação social, se não me engano, não é isso? E eu fazia de ciências sociais, mas a gente se cruzou, né, na disciplina de filosofia. Que eu acho que o professor de filosofia sofreu bastante com aquela com a gente. Legal. Mas foi uma boa lembrança. Eu até hoje lembro, é uma das disciplinas que eu mais lembro, cara, assim, dos colegas e da disciplina e do que aconteceu. Para mim, assim, é uma das lembranças muito vivas que eu tenho, assim, da universidade. Filosofia é a mãe da sabedoria, né? Você vai ouvindo aquele negócio tudo, aprendendo com um com o outro, né? Ao mesmo tempo, cinema, vendo muito cinema, muitos filmes alternativos. Eu curtia muito o Caio Amado, velho. Caio várias palestras de Caio, de Romero, Venâncio. E também, eu não sei se você chegou a frequentar, que era o curso que ele fazia de cinema e política. Cinema e política, não. Ele passava filmes assim. Mas eu andava muito com Iracema. E Mauro. Mauro Luciano, que tocava no Snooze. Sim. Eu andava muito com eles. Massa. Então, o Caio tinha esse curso de cinema e política que era bem legal, que ele pegava através de filmes históricos, né? Ele apresentava os filmes, aí fazia toda uma contextualização ali, política, né? Aprendi muito também com a professora Miriam. E com o meu amigo Wesley Pereira de Castro. Wesley fez com a gente essa disciplina. Aprendi muito com eles. Wesley era um cinéfilo absurdo, assim, né? Era absurdo, cara, né? E ele era aceleradíssimo. Mas era ótimo, assim, era muito divertido conversar com ele. Ele era dinâmico, bem dinâmico. Tem Gabriela também, né? Gabriela Caldas. Grande cineasta, né? Que filmou Patrícia Polaine, né? No Arrastada, que ganhou também vários curtas. Eu devo ao curtas muito do meu conhecimento sobre cinema, né? A oportunidade de conversar com Laís Bodansky, né? Do Bicho de Sete Cabeças.
É um negócio espetacular. Aí tinha essa movimentação, né, cara? Que era bem bacana. E locais, cara, de tocar? Locais pra tocar. Tô dizendo assim, não barzinhos necessariamente, mas casas de show. Tinha um Cook, né? Que a gente... Capitão Cook, né? Tequila. Tequila Café também, né? Onde eu via Lelo Almeida e achava aquilo dali espetacular, né? Lelo Almeida cantando Legião Urbana, pronto, me realizava naquele negócio. Teve uma época... Ele fazia, inclusive, um tributo, né? Tributo à Legião Urbana. Tributo à Legião Urbana, Eu sempre fazia. Legal. Era a pegada pop da época, né? Massa. Pois é. Igor, eu tenho uma pergunta aqui pra você que eu achei muito curioso isso, essa autodefinição que você fez. Certo. Vou até ler aqui para não errar, né? Essa parte que você se considera um artista, um extra artista terrestre do planeta Aracaju. Você ainda se considera um artista desse naipe? E o que quer dizer essa junção toda, cara? Então, eu não sei se eu me considero isso daí, porque eu não sei até que ponto eu sou conhecido. Não sei até que ponto eu sou reconhecido. E não estou muito preocupado com isso, não. Eu acho que eu sou um artista da terra, mas continuo sendo um extra-artista da terra, porque às vezes eu não estou em alguns lugares, né, no caso, eu não toco em alguns lugares que outras pessoas tocam. Então, às vezes continuo sendo um extra-artista da terra, né, no caso. E o Planeta Aracaju, porque é isso, é uma brincadeira. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, me absorvendo, e de repente eu me vi assim completamente, sei lá, apaixonado pelo meu trabalho, apaixonado pelo Instituto Federal, apaixonado pela Rádio UFES, nesse romantismo todo. É que eu achei curioso, assim, porque tem algumas críticas também, né, em cima desse termo, né? Que até na descrição você, lá do seu blog, no caso, né, isso, o blog. Você traz um pouco dessa perspectiva também, né? De que até uma crítica em relação a esse termo mesmo, né, da artista da terra. Né? Mas pra mim não me incomoda, não. Não? Não. Não me incomoda de jeito nenhum. Eu lembro que a galera ficava um pouco cismada com esse termo, que dizia assim, artista da terra é minhoca. Pra mim não tem problema, não. Inclusive, toquei com os artistas da terra de Olinda. É uma música chamada Em Vez de Se Preocupar, o nome da música. Em vez de se preocupar, você tem que se ocupar. Gravei lá, fui num festival, o Ihu, e... Lá em Olinda? Lá em Olinda, foi. Fui no festival Ihu, peguei a guitarra lá, entrei na fila e gravei a música Em Vez de Se Preocupar, com os músicos lá da terra de Olinda. Pô, massa, velho. Mas, tipo, você tinha se inscrito para o festival ou você foi para participar? Fui para curtir o festival. Nesse festival, inclusive, tocou Patrick Torquato, que é meu amigo também. Acho que você conheceu, né? Ele, né, Patrick? É DJ, época, ele tocou lá num palco maior, lá de Olinda. Ele é responsável, eu acho, pela Frei Caneca FM, Frei Anchieta, não sei, é mais ou menos isso. É uma rádio lá de Pernambuco, Maparipê, é uma rádio aqui. Rádio pública, no caso, é uma rádio pública. O Patrick estava lá, e nesse festival eu vi Djonga, vi Black Alien, vi Jão, vi o Gilson, vi Francisco Elombre, maravilhoso, Francisco Elombre. Muito bom, a galera só peso pesado, hein? Rapaz, foi um festival inesquecível. E como é que você entrou, cara, aí pra tocar guitarra? Como foi? Como é que dá um espaço aí pra você apresentar lá a sua arte? Então, meu amigo Clarkson Man Júnior me incentivou, disse, rapaz, vá tocar. Aí lá vou eu, era 2h da tarde, fui para primeiro da fila, né? Entrei lá, perguntei se podia, né? Aí, se eu podia tocar a guitarra, né? O cara disse que eu podia tocar a guitarra, né? Pronto, aí chamei os amigos que estavam lá na hora montando o estúdio, né? Um era baterista, né? O outro era baixista. O outro me botou para gravar, 2 vezes só saiu a música. Meses depois, eles me entregam a música totalmente masterizada, totalmente perfeita, né, no caso. Eu acho massa. Achei massa essa gravação. Certinho ali. Cara, em 2007, você grava, né, Sim. registra, Sim. vamos colocar assim, seus primeiros trabalhos, né? Isso. E você já veio
com força, logo 3 de uma vez, não foi? 3, Quero Voltar para Aracaju, foram só 3 meses e umas 15 vezes. E Obrigado por Você Ter Me Deixado. São CDs, álbuns, que contam minha história, né? O que eu estava ouvindo na época. E eu que estou tocando todos os instrumentos ali e aproveitando, né, o Você tocou teclado. todos os instrumentos? Sim, e aproveitando, né, as programações do teclado, que hoje o pessoal já faz, né, os DJs, né, o pessoal está se apresentando muito com violão e com a bateria, né, assim, uma bateria eletrônica. Então eu usava aquilo dali para fazer minhas músicas. O que estava errado eu cortava, né, fazia isso daí, gravei na Aruana, né, no caso um pouco na Aruana, né, a finalização, né, a minha finalização, gravei na Aruana, com o teclado da minha amiga Larissa, que é mais ou menos como se fosse uma afilhada. Ela é afilhada do meu pai e minha mãe. Então, quase como se fosse uma irmã para mim. Larissa Lemos. Que grava comigo os backing vocals também do CD de 2010, Uma Odisseia do MySpace. E foi no teclado de Larissa que eu fiz as músicas desses 3 álbuns que eu coloquei, algumas coisas nessa música. Então eu cortava um pouco, aí editava, e no outro dia tinha outra ideia, né? Lá em casa, na Aruana, na casa da minha mãe, casa da minha mãe e do meu pai, Laura e Wellington, Laura. Tem uma torre, né? Eu ficava lá na torre, tendo cuidado, né, para não acordar ninguém. Meu filho estava com 1 ano. Era o seu home studio ali? Era o home studio, Caramba, cara. E gravei os originais na Capitania do Som, Neofontes. Sim. No caso, aí você também fez a parte de mixagem, masterização também? Sim, mixagem, né? Masterização, não. Masterização, não. Foi mais na mixagem. Né? E lá no Capitania do Som, rapaz, eu tive a alegria de encontrar com o Rogério. Rogério, Sergipe é o país do forró. Caramba, cara. Foi, muito bom. Honra, hein? Que honra, né? Conhecer Rogério. Eu só conheci o Rogério de televisão mesmo e palco. Vou assim, lhe contar outra, Alisson. Mestrinho quase tocava comigo no 2010, Uma Odisseia no MySpace. Mestrinho foi? Mestrinho foi. Quase. O que aconteceu que ficou no quase? Um negócio complicado. Tinha uma história assim, o pessoal falava, mas vamos dizer assim, éramos todos jovens, certo? Mas os meus amigos músicos falaram que Mestrinho tocava violão de costa, né? É o violão que é sanfone de costa. O cara é um virtuoso, né, Mestrinho. Aí eles cancelaram a participação de Mestrinho no meu CD. Eu podia ter um CD gravado com a sanfone de Mestrinho. Peraí, os caras, tipo, não, o Mestrinho não vai tocar porque ele toca de costa. As viagens. Pô, imagine se acontecesse isso com o cara que queria chamar o Jimi Hendrix, do jeito que ele joga. Ele toca com dente, ele fica fazendo umas coisas que a guitarra não gosta. Quem mais me entendia era Rony Peterson e Evandro Bala, que mais me entendia, que entendia a minha viagem, né, no caso. E Boca, era um tecladista, filho de Silvano Salles, eu acho, alguma coisa assim. Porque a ideia do CD era para ser um CD popular. Né? Aí depois é que eu volto pro rock mais. Mas hoje, 2010, Uma Odisseia no MySpace. A ideia era ser um CD mais popular, samba, forró, alguma coisa assim, entendeu? Calypso. Ele tem uma... As pegadas das músicas vão nessa linha também, né? Tem samba. Conta uma história, né? O CD conta uma história. Eu sei até hoje a ordem, porque eu tive que pensar várias vezes se o CD ia ser duplo, se ia ser com 16 faixas. Então eu sei a ordem. Logo à noite, Você Me Largou, CC, Quero Voltar para Aracaju, Um Sonho, Vale do Cotinguiba, Só Você Daqui para Frente, Feitos Um para o Outro, Por Causa de uma Revista, Como um Pinguim, Pobre de Mim, Foram Só 3 Meses, Esperando Isadora, Esperando por Hugo, O Que é Felicidade. Caramba, ficou marcado, hein? Cara, e como é que foi esse processo, bicho, de chegar no... Já que a gente está começando a falar sobre o Odisseia no MySpace, como é que foi esse processo assim, para fazer esse disco? Porque assim, você tinha feito em 2007, você já tinha feito
no home studio aí, né? Isso. Lá, na casa de sua Vamos mãe. dizer. Essa experiência, né? Uhum. De ter gravado, né? E aí, 2010 você já chega com um álbum Sim. só com inéditas. E 2007 ele tá mesclado ali, né? Tem música sua, tem músicas de outros artistas também, né? E aí como é que foi essa coisa de se dizer, cara, agora eu quero fazer um disco só com as minhas músicas? Como é que foi esse processo, assim, cara? Mas você gravou em casa também? Não, esse daí eu gravei no estúdio da Catedral, com palito, bass, né, no carro. E ao mesmo tempo, vendo as pessoas lá. E outros instrumentistas também, outros né? instrumentistas chegavam, vários cantores, várias cantoras, para gravar vários tipos de ritmos, né? Várias bandas de forró tocavam, né? Várias histórias a gente escutava lá. Amintas, Cabo Amintas, né? No caso, ele tinha uma banda, eu acho que era Mulheres Perdidas, alguma coisa, Cidade dos Anjos. Eu achava interessante, aí ficava ouvindo, eu chegava no estúdio, ia dia de sábado e de domingo no estúdio, e fui fazendo essa teia, né? Essa coxa de retalhos que é um álbum, né? Fazendo assim. Aí você tem aquele disco, ele é bem diversificado, né? Do ponto de vista de estilos musicais, né? Uhum. A sua característica mesmo, porque às vezes alguns cantores, alguns artistas meio que definem, né? Tipo assim, o meu estilo, vou tocar, ou então definem alguns tipos de estilos musicais. Eu toco frevo, samba, não sei o quê. Eu toco rock, mais blues, não sei o quê. E a impressão que me dá é que naquele disco você explorou vertentes perfeito, bem diversificadas ali, né? Que você tem rock, tem calypso, tem samba, tem inclusive ritmos musicais que uma certa parte, né, de artistas ou de público não gosta muito de misturar, né? Uhum. De ver junto no mesmo lugar. Mas né? como disse o texto da apresentação, não tem problema com isso, não tem problema com misturar. Música aberta para o que vem do mundo. Continua aberto para o que vem do mundo. Quais são suas influências, cara? Assim, só por curiosidade, para eu entender um pouco, talvez, assim, desse disco de 2010, quais são suas influências musicais, assim? O que passa na cabeça do Igor Mangueira que dá esse resultado de diversidade, assim? Vou tentar falar, assim, artistas que eu não falei ainda. Humberto Gessinger, Radiohead, Raul Seixas, já falei. Uhum. Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, Belchior, aí vai. É uma infinidade, né? Mas também você tem uma pegada mais com alguns artistas considerados populares, bregas também, Chico né? Sainz, Nação Zumbi, Calypso, né, da banda de Joelma, de Chibinha, né? Aí fui escutando, né, Raça Negra, escutei muito Raça Negra, Bruno Marrone. É isso, tem que lembrar. Paralamas de Sucesso, tava achando, ainda acho, e fico muito orgulhoso quando as pessoas dizem que minha voz parece com a de Herbert Viana, ou que minha voz parece com a de Zé Cabaleiro, que é uma grande influência para mim também, Zé Cabaleiro. Então eu fico muito feliz, né, quando eu escuto um negócio desse. Cara, parando assim pra reparar realmente, assim, que eu estava ouvindo as suas músicas, né? Uhum. Antes de montar o roteirinho e tal. E realmente, você falando assim, eu tava pegando a referência agora, que eu nunca estava ouvindo. E às vezes assim, a gente fica ouvindo assim, cara, um pouco familiar com... Com quem, né? Parece com quem isso. Cara. Aí, você falando agora casou, exatamente. Então, eu acho que ouvindo os de 2007, os 3 CDs de 2007, vocês começam a ter mais uma ideia do que estava passando na minha cabeça, né? Da loucura que estava passando. Cavaleiro do Forró estava passando na minha cabeça, né? Chico Buarque. Cavaleiro do Forró e Chico Buarque. Pensou numa mesma música que botei. Em minha história de Chico Buarque, eu tive essa ousadia de fazer, juntar Cavaleiro do Forró junto com Chico Buarque. Assim. Eu não vejo problema nenhum não quanto a isso. Estou falando mais assim porque ainda existem algumas delimitações, né? E eu acho que antes tinham muitas essas delimitações puristas, né? Do que seria MPB, uma certa casta de músicos brasileiros, né? Que tinham uma qualidade estética e não sei o quê. E por outro lado você tinha
aqueles cantores mais populares que não eram considerados, né, MPB, embora a sigla signifique música popular brasileira, né? E que me consta, por exemplo, Calypso, ou o Odair José, ou o Reginaldo Rossi, são muito mais populares, né? Se a gente pegar a sigla, assim, a Ferro e Fogo, né? É música e os caras são mais populares, eu digo em termos de alcance, né? De público. Inclusive tem aquele livro maravilhoso, Eu Não Sou Cachorro Não. Sim, do Paulo César, né? Paulo César Pinheiro. Roberto Carlos também é uma grande influência para mim. Roberto Carlos também. Eu tenho orgulho também. Tem algumas canções que lembram mesmo Jovem Guarda, né? Uma pegadinha. Eu tenho orgulho de ser filho de uma Laurinha também, de uma Laura, de uma Lady Laura, que nem Roberto Carlos. De ter nascido no dia 18 de abril e Roberto Carlos ter nascido no dia 19. Legal, né? Isso, né? Massa. Eu gosto depois de ver essas coincidências, né? Mas à frente dizer assim, vou gostar desse cara, né? Monteiro Lobato, eu não tenho problema de dizer que eu gosto dele, apesar de ter problemas, né, com a eugenia dele, eu não tenho problema de dizer que nasci no dia do livro também. Não tenho. E que gosto do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mesmo com todos os defeitos ou com todos os problemas do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e gosto muito mais da música também, não tanto da música como da primeira galera, né, da primeira escalação do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu também assisti bastante, cara, eu gostava bastante daquele dali, contexto, aquele cenário. Na ali. TVE, aquilo dali era uma maravilha, na TV educativa. Aquilo dali, no Mundo da Lua, quando eu escutava aquele negócio, no Mundo da Lua. O Mundo da Lua é um dos programas que eu... Esqueci de falar uma influência minha muito forte, que são os Simpsons. Os Simpsons os Simpsons é absurdo, cara, é muito bom. Aqui é uma mente, o Matt Groening é uma mente genial, velho. Puxa, que é praticamente assim, a Turma da Mônica, né? Só que uma Turma da Mônica muito mais sofisticada, né? Vamos dizer assim, muito mais agressiva, sarcástica. Né? Isso. Sarcástica no sentido assim mesmo, né? Uma crítica, uma autocrítica à família, né? A classe média norte-americana, né? Ao estilo de vida americano também. Não é à toa que a gente se identifica tanto, né? Nós brasileiros nos identificamos tanto com os Simpsons, né? Exatamente, porque também quebra muito aquele mundo de fantasia, né? Que a indústria cultural norte-americana buscava vender para o mundo inteiro, né? O estilo de vida americano, os valores, né? Os princípios norte-americanos que a gente via não só com Walt Disney, né? Que via com super-heróis também, né? O Super-Homem, não sei quem. Então tinha todo esse nos filmes também, né? Os filmes, principalmente filmes relacionados de guerra, né? Que sempre os Estados Unidos salvava todo mundo e tinha aquele princípio, né? De justiça, né? De solidariedade, né? De bondade mundial, tal, que os americanos tentavam passar para todo mundo, né? É uma forma de controle bem eficaz, né? Sutil, porque você não precisa levantar armas, né? Você só conquista cabeças, escraviza cabeças, né? Com esses discursos, né? Caetano fala numa música chamada Americanos, gravada no álbum Circulador Vivo, os americanos são muito estatísticos, têm gestos nítidos e sorrisos límpidos, olhos de brilho que vão fundo no que olha, mas não no próprio fundo. Os americanos representam grande parte da alegria existente nesse mundo, que é isso que você estava falando. Muito massa, sua reflexão também, gostei. Porque e os Simpsons é legal porque ele joga isso tudo na cara, assim. Tipo assim, eles mostram aquela... como é que eu posso dizer? Não sarcasmo, ironia. Enfim, coloca tudo na frente, de frente pra gente, e ao mesmo tempo a hipocrisia, era essa palavra, a hipocrisia também daquele tipo de comportamento também é jogada na tela. Eu vejo isso em Tarantino também, falando de cinema de novo, eu vejo em Tarantino isso daí. E vejo uma coisa maravilhosa em Almodóvar também. Almodóvar, eu aprendo muito com Almodóvar, ainda hoje. Por isso que esses caras são incríveis. Geniais, né? Geniais, porque traduzem esse aspecto da alma humana também, né? Essa coisa da sua essência, o que é que eu vou mostrar e o que é minha essência, né? Nem sempre está casada, né? Vou dizer para você, um sonho meu é fazer um estudo, de repente um mestrado, sobre as semelhanças que eu vejo entre Guelra Reis, de Lisbela e o Prisioneiro, com Almodóvar, de Tudo Sobre Minha Mãe, entendeu? Vai ser interessante, hein, cara? Porque eu vejo semelhanças na forma dos dois nesses filmes. A metalinguagem,
Sim. Esqueci de falar de Woody Allen também, que eu gosto muito de Woody Allen. Então, adoro. Tem uma época que eu assistia... Será que eu já falei dos Beatles? Se eu não Ainda falei não, dos Beatles, ainda não então falou. John Lennon é uma grande influência para mim. Apesar de Hey Jude ter ficado na minha cabeça, as atitudes de John Lennon são que me inspiram hoje. Cara, incrível também como a arte em si, né, a música, né, com o cinema, como é que ela contribui na formação da gente, né? É. Na formação, digo... Ainda bem que forma existe como a a arte, gente né, para nos pensa. salvar da vida, né? É. Pois é, ia ser difícil viver se não tivesse, né, a arte, né? Nietzsche acertou na veia. Porque a arte também, assim, proporciona a gente dar saltos, voos, sonhos Sim. maiores, né? A gente, por exemplo, em livros de ficção científica, né, de você projetar Muito bom, algo que ainda não aconteceu, né? É. Tipo assim, você fazer essa viagem, né, para além, às vezes, da sua própria época mesmo, né? Do seu próprio mundo, né? Porque ficção científica, por exemplo, você cria outros mundos, outros personagens, né? Outras possibilidades, né? Que, às vezes, nesse mundo que a gente está vivendo, né? Cronológico, nesse mundo de agora, ainda as coisas não rolaram, né? Não apareceram, né? Acho que eu falo de 3 pessoas que me inspiram muito hoje: Wagner Moura, Lázaro Ramos e Thaís Araújo. E Wagner Moura me inspira a não ter vergonha de cantar. Não ter vergonha de desafinar quando desafinar. De fazer aquilo por amor, né, no caso. Sim. De, ao mesmo tempo, fazer o Capitão Nascimento, do Tropa de Elite, e, ao mesmo tempo, depois fazer Shakespeare, né? E depois aceitar um projeto da MTV, de Legião Urbana. É isso. Interessantíssimo. Wagner Moura. Wagner Moura é incrível, velho. Eu gosto muito, assim, de artistas, falando de forma geral, que se posicionam, cara, que são... Digo assim, se posicionam no sentido de acreditar naquilo que eles fazem, entendeu? Talvez seja redundante quando a gente fala de arte, né? Quando fala isso, porque a gente sempre acha que todo artista está revelando quem ele é ali, né? Mas Fernando Pessoa já dizia que o poeta é um fingidor, isso. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. Exatamente. Então nem toda a arte, né, que o artista apresenta realmente é aquilo que ele pensa, que ele acredita. Às vezes por questões comerciais, o cara faz, tal, não sei o quê. Mas eu gosto muito, assim, de quando o artista se revela. É por isso que eu me revelo nas minhas músicas. Seja na sua obra, né, e seja aí, também... Eu sei que você é flamenguista, você falou pra mim que é flamenguista, né? Então, aquele abraço, torcedor do Flamengo, mas eu sou fluminense. Aí quando eu canto Jorge Ben, eu canto Sou Fluminense, casado com a nega que é um avião. Eu ia perguntar justamente isso. Cara, você deturpou a música de Jorge Ben. É brincadeira, né? Porque isso foi uma releitura, né? A música depois que está publicada, a gente tá aí, né, pra fazer essa transformação. Tem carnaval, eu tenho um Fusca e um avião. Sou fluminense, casado com a nega que é um violão. Eu sou Flume e ela é nem ser. O Jorge Benjol não tá sabendo disso não, né? Você nunca mandou pra ele não. Mas eu acho que ele não se incomodaria, não. Será que ele se incomodaria? O Jorge Ben é flamenguista firme de acompanhar o time. Tem relatos na década de 70 que ele entrava no ônibus do time do Flamengo e ia... Se ele se incomodar com isso, que deixe que diga, que pense que fale. Deixa de falar, vem pra cá, o que é que tem? Faz motocar, país tropical. Invertendo algumas coisas, como eu inverto também com o Djavan, boa noite. Eu sou fluminense, ainda bem que algo me dizem tricolor, mesmo quando ele não vai bem, né? E aí, cara, uma das perguntas que eu ia fazer justamente é essa paixão aí que você tem pelo Fluminense. Começou e pelo Cotinguiba também, pelo né? Eu queria que você falasse primeiro dessa relação com o Fluminense, que inclusive, né, uma das suas referências que você falou, Chico Buarque, né? Sim, torce pelo Fluminense também. Elisa Regina, mais Nelson Rodrigues, né, Nelson Mota, né, é da turminha, né? Então, a paixão pelo Cotinguiba começa na mesma época que eu entro no Ateneu, né? Porque eu estudei em 3 colégios, Colégio Brasília, aí Ateneu e CCPA. No Colégio Brasília, no Ateneu, eu começo a gostar mais de futebol e a ver o Cotinguiba jogar, acompanhar o Cotinguiba jogando. Eu me empolgo muito com isso, porque o Cotinguiba é campeão da 2ª divisão
E no outro ano... Você lembra qual foi o ano, cara? 93. 93. É o ano que eu entro no Ateneu, Cotinguiba. E lá no Ateneu, o pessoal pergunta qual é o seu time, né? O São Paulo estava no auge, o Palmeiras estava bem, né? Também campeão brasileiro, e o Flamengo estava bem também, porque ele tinha ganho em 92, né? O brasileiro. Isso. Então eram esses os times mais fortes, né? E eu disse que era Fluminense. E palavra de tricolor, palavra de rei não volta atrás, de rei. É uma brincadeira, né? Palavra que diz que é isso, né? Tem esse negócio que o cara pode mudar de várias coisas, mas de time ele não muda, né? Então, Cara, é difícil. Eu sou Cotinguiba e sou Fluminense. Então, sou Fluminense, sou Cotinguiba. E um dos sonhos meus tocou na Flu Fest. No Cotinguiba eu já toquei várias vezes. Então, no Cotinguiba tem ali na Augusto Mainá, né? Você faz, inclusive, na referência, né? Na música Vale do Cotinguiba. Você faz referência, Vale do né? Cotinguiba, é isso. Vale do Cotinguiba, não, né? Que aí você faz referência ao local onde está ali a sede, né? Sim. Do clube. E o que eu achei muito curioso também é que você coloca na própria canção... A música ela vai oscilando, variando, mudando de ritmo, né? Sim. E você traz um pouco daquela atmosfera também, porque lá rolavam carnavais também, né? Isso. E aí você traz no final da música, já tá no carnavalzão, entrando numa guitarra ali baiana. De Evandro Bala, a guitarra. Evandro Bala que fez aquele fraseamento maravilhoso. E para me inspirar nessa música, acho que eu não falei ainda, Vinícius de Moraes foi que me ensinou, foi que me inspirou a fazer essa música. Qual canção? Canção específica? Vale do Cotinguiba. Vale do Cotinguiba, né? Quando eu falo azul é o céu, azul é o mar, azul é a terra querida, azul sim, é a vida, né? Sim. Aí é bola na rede, carnaval, é quase a final, é sangue nas mãos, magia nos pés, é tanta emoção no meu coração desde aquele 10 em que você nasceu, decano, Deus meu, decano no céu, tubarão no mar, Cotinguiba, a terra avenida Augusto Mainá, Cotinguiba, a Eosa na Belém, não... nós somos assim, viemos em paz, vamos competir, quem é que ama mais? A vida vai além, viva Hollenberg, Centurion Rosar, Cotinguiba, salve Cavalcante, Braz Alfredo e Edgar, Cotinguiba, Osana Belém, Barros no Pulgar, Charuto Barreto, Mangueira, Saravá, então esse negócio de Saravá, Osana, Católico, Belém, Osana, Belém, então voltando Cavalcante, Braz Alfredo e Edgar, Nicium, Edminô, não perderam nenhum gol. Nicium e o Edmo são meus tios, que eu falo na música, eu sou Mangueira. Porra, massa, velho. Caramba, o cara mandou a letra inteira aqui da canção, velho. Cara, o Cotinguiba parou por quê, cara? Cotinguiba não parou, não. Ainda tem time? Tem. Não de futebol profissional ainda. Sim. Porque estamos esperando patrocinadores. Né, no caso, para voltar com o Cotinguiba com tudo. Mas tem um tempo que o Cotinguiba não disputa a Série A2. É difícil, né? É difícil manter um clube, né? Pelo menos manter uma folha de pagamento de um clube é difícil, né? Meu pai é um gênio e um apaixonado pelo Cotinguiba também. Porque, ao contrário da Atlética, que virou estacionamento, o Cotinguiba é tombado publicamente pela Câmara de Vereadores. Patrimônio público. É um time de 1900... É o primeiro campeão sergipano. 1909. 1909, né? É. Caramba, velho. 7 anos mais novo do que o Fluminense, que é 1902 o Fluminense, né? O Flamengo nasce como regatas, viu? Inclusive o Cotinguiba também... Sim. Inclusive o Cotinguiba eu nasce estava como... pesquisando sobre o mascote, né? O Tubarão da Praia. Foi por conta do Remo, né? Isso, do Remo. Que o Cotinguiba disputava com o Sergipe. O Sergipe... Era o grande rival, no caso, do Cotinguiba. Do Cotinguiba, No futebol também? No futebol também. Assim como o Flamengo nasce do Fluminense, o Sergipe nasce do Cotinguiba. Então o Sergipe é filho do Cotinguiba, no caso. Isso. O Cotinguiba é o pai de todos os times sergipanos. Confiança nasce do Cotinguiba. A Confiança nasceu em 36, né? Não sei, 36, por aí. 1º de maio de 36. Né? Porque eu sou Confiança aqui, legal. Né? Pô, mas esses times, cara, me faz lembrar tanta coisa, assim, porque eu sou do interior, né? Certo. Simão Dias. Aí eu vim pra cá. Simão Dias? Legal. Tarde no Cavan. É. E aí a gente
enfim, lá no interior a gente não tem esse apego, assim, com os times de Sergipe, né? Os times daqui. Sim. Né? Então eu lembro que lá em Simão Dias todo mundo tinha mais os times do Sudeste, né? Era, meu pai, por exemplo, era Fluminense. Seu pai é Fluminense? O Flamengo, tinha amigos que eram vascaínos. Aí depois vieram os times paulistas, né? Aí torce pro Santos, torce pro Palmeiras. E eu lembro que era bem distante pra gente a coisa de reconhecer um time local, né? Dizer assim, eu sou Sergipe, sou Confiança aqui. Bora passasse no Globo Esporte, a gente visse ali, alguma coisa e tal. Mas não tinha esse vínculo, né? Depois que eu vim para Aracaju é que eu comecei a ter contato com alguns amigos, alguns colegas tal, que dizendo, fui no Confiança, jogo né? do Sergipe, foi no jogo de Confiança, foi no jogo... Aí eu pensei assim, caramba, o que é isso? Tem futebol aqui, né? É bonita a história do Confiança. É um time proletário. Isso. Então time de trabalhadores, né? E essa história que veio da fábrica, né? E que o time chegou a um determinado momento que deixou de existir, o povo foi pra rua, né? E aí meio que exigiu o retorno do clube, então o Sabino Ribeiro vai lá, né? E professa. É bonita a história do Confiança. Como é bonita no Rio a história do Vasco. Do Vasco também. Como é bonita também a história do Palmeiras, que é um time de imigrantes. Né? Italianos, né? Como diz a sigla do Barcelona, né? Mais que um time, né? Tem uma identidade, né? Tem um vínculo. Esqueci de dizer que eu tenho simpatia pelo Barcelona também. Porque meu filho, na época, Neymar estava lá, né? Neymar tinha sido, né? Naquela época de ouro do Santos, né? De Ganso. Aí Neymar foi lá pro Barcelona. Aí a gente comprava aqueles jogos, né, de PlayStation 2, né, no caso, e ficava jogando lá. A gente botava o Barcelona pra ganhar. Se divertia pra caramba, velho. Inclusive também, assim, começou a rolar esse fenômeno, né, também, que eu pelo menos não lembro, na minha juventude, dos guris começar a torcer pra time internacional, né? Isso, a gente tá vendo isso agora. E aí, como eu sou professor também, aí tem essa questão, né, de que às vezes os guris estão com camisa do Real Madrid, ou camisa da Paris Saint-Germain. É isso. Manchester City. Eu admirava o Mundo Novo, rapaz. E os guris tudo assim, torcendo mesmo. Eu disse, caramba, eu não vivi isso. E pra mim ainda é estranho, né? Assim, não tenho nada contra isso, mas pra mim é estranho. Tipo assim, como é que, cara, sou brasileiro e o cara tá torcendo pra Barcelona? Como assim, velho, os times daqui? É a aldeia global, né? Vivemos numa aldeia global, né? Essa conexão, né? Da aldeia global, né? Obrigado por citar meu programa na Rádio UFS Conexões. Boa. Pra aproveitar e fazer o merchan, né? Oxi. Merchandising. Vamos ver se eu consigo colocar essa entrevista no ar, no Conexões. Massa. Mas eu tenho que aprender a fazer o podcast, rapaz. Eu não aprendi a fazer esse podcast. Inclusive, eu vou pegar umas dicas com você para ver se eu aprendo a fazer esse podcast. Se eu faço um podcast legal, do Conexões também. Não é difícil não, cara. É tranquilo. E convido todos os artistas que já passaram por aqui, da Rádio IFES, na Rádio IFES, que deram entrevista, a fazer uma entrevista comigo lá no Conexões. É só falar comigo que vocês estão convidados. Você que é professor, que quer conversar sobre alguma coisa, também está convidado. A gente lá bate um papo. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Na Rádio UFES, no caso, né? Na Rádio UFES, isso. Pode falar comigo. Eu tenho essa autorização. Meu chefe, Marcos Cardoso, me deu essa autorização. E minha professora, minha chefa, professora Maíra Bittencourt, também diretora lá do departamento DECAV, de audiovisual da Universidade Federal de Sergipe, me deram essa autorização, essa liberdade de poder entrevistar a pessoa que eu quiser. Massa. E eu fiquei muito feliz de ter entrevistado um dia desse John, que vende livros, ou não, vende discos, e espero um dia poder entrevistar a Fúria, Anastasia, sei lá, Fúria. Sim, Fúria é espetacular. Fúria é uma personalidade, velho. Cara, inteligente demais. Por isso que eu boto algumas vezes que muito da inteligência da Universidade Federal de Sergipe estão nos corredores. Aqueles corredores me inspiram, entendeu? Aquela natureza me inspira, aquelas pichações me inspiram, entendeu? Muito das minhas músicas, muito das minhas reflexões vem daí, vem de coisas que eu leio nos muros da UFES, os recados, né? Que não tem visão, dá recado pelo muro. E quanta coisa que a gente aprendia, né, cara? Ali, eu lembro
Nossa, quantas conversas massas, assim, espetaculares ali, com o Beto, né? Beto tinha lá na universidade, tinha não era um trailer, não. Um trailer, pode chamar trailer, né? Uma lanchonete. Uma lanchonete. E aí a gente sentava lá, a gente às vezes nem comprava nada, a gente ficava lá batendo papo, mesmo, o Beto chegava lá, também batia papo, cara. Nossa, era muito rico, cara, era muito rico, assim, e era um aprendizado, assim, que a gente não estava nem percebendo o que a gente estava aprendendo, mas estava aprendendo. Depois, em outro momento, ou em outras épocas, a gente parava assim, pô, aquele papo que a gente batia lá em Beto. Porque a gente estava na universidade, às vezes o cara estava saindo de uma aula cheio de vontade de conversar, de papear, de discutir, aí a gente... Era meio que a praça, meio que uma espécie de ágora ali, onde a gente discutia alguns assuntos ali, né, bicho? Era bem massa, era bem viagem ali. Ali perto também da cantina, né, do refeitório. Sim, Igor, vamos falar sobre o seu disco, cara. Vamos continuar aqui. Já falamos do Cotinguiba, né? O Fluminense já me fez muita raiva, principalmente com o Fred. Nossa, cara. Meu Deus, o Fred. Ainda bem que ele se aposentou, né? Porque ele me fazia muita raiva. Eu cheguei a assistir um jogo lá no Rio de Janeiro, tá super empolgado para assistir Flamengo e Fluminense, né? E não sei se você deve lembrar, um gol do Fred que foi de voleio. E aí, nossa, saí super triste. A campanha de 2012. Foi, eu tava ali no estádio, fui lá, disse, caramba, Flamengo e Fluminense, hoje o Mengão ganha, não sei o quê. Vou dar sorte pro time, já entrei empolgadão, me arrepiando, ouvindo a torcida tocando. Comecei a ficar lá também junto. Conhecia ninguém, mas tava lá na vibração. Daqui a pouco lá, Fred dá aquele voleio. E aí, poxa, acaba com todas as minhas expectativas ali para aquele jogo. Cara, o que significa para você viver em Aracaju e a cultura de Sergipe? Porque na sua música você traz muito essa leitura, né, sobre Aracaju, né, até um sentimento nostálgico, um sentimento também de afirmação identitária também, assim, né, de ser de Sergipe, ser de Aracaju. O que significa para você a cultura sergipana e Aracaju? Então, como o Ismael Barreto fala, né, que amo Aracaju, resolvi te viver, né, como o Sérgio Lucas fala, amo Aracaju. Sim. Um lugar maravilhoso, a minha história está aqui, passo pelo Ateneu, me emociono, passo pelo Brasília, me emociono, passo pelo CPA, vou pegar minha sobrinha no CPA, me emociono, passo pelo São José, me emociono, pelo Grajeru, me emociono. É isso, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, e vou me inspirando e lembrando de tudo que passou, de tudo que estou vivendo, dos artistas que viveram, dos artistas que estão vivendo, que estão cantando Aracaju também, e eu acho massa. É uma pena um amigo meu ter sido assassinado dias depois, semanas depois de a gente ter tido uma entrevista tão maravilhosa na FM Sergipe. Arthurzinho, meu irmão, é tão estranho, os bons morrem jovens. O mulher era legal, gostei dele, humilde. Tá lá no meu YouTube, só você ver eu conversando com ele. Infelizmente, Arthurzinho partiu, nos deixou, né? Então, eu tinha planos com o Arthurzinho de regravar Descobrindo Aracaju. Vou ver se consigo regravar naquela pegada dele. Nossa. É isso, Descobrir Aracaju é isso. Ele tinha uma banda? Não, ele tem um conglomerado, né, de artistas, né, um coletivo que vinha de Minas Gerais também. Ele tinha ligações com os pessoal de Minas Gerais. Aí eu não sei qual foi a circunstância, por que mataram ele, né, no caso. Sei que foi uma tragédia, né, um negócio desse. Desses processos, né, velho, duros, né? Então, cara... Então, Arthurzinho ou um amigo dele são autores de uma música que é muito sugestiva. Novinha, você é uma flor, né? Não sei o que, se não for, né? Eu acho interessantíssimo esse funk que fizeram, esse funk sergipano. Como acho interessante. Não conheço ela. Novinha, você é uma flor, filho do cabrunco, se não for, né? Ah, cara, sim, né? sim. Essa palavra, esse palavrão, sim, cabrunco, né, que representa tanto a gente, que tinha um zine
Márcio Dona Litinha, da Orelha, que morou no mesmo prédio que eu, o Atlântico Sul, né? Márcio Dona Litinha me ensinou muita coisa, me ensinou a juntar uma música com outra, né, no caso, a juntar o We For Fault com Eu Sou Ladrão. Eu sou ladrão, vou roubar meu coração, vou roubar seu coração. Aí eu chegava lá e dizia, Márcio, essa música tá boa. Ele disse, não, Igor, essa música não está boa. Ele, sempre professor, né, didático, né, as coisas, eu disse, não, essa daí não está boa. Aí eu ia lá, batia na porta dele de novo, quando eu estava meio sem vergonha, né, no caso. Aí perguntava para ele, e aí, Márcio, essa daí ficou boa? Não, essa daí ficou boa. No terminal, eles esperam a linha da vida travada em suas mãos. Ele disse, epa, essa daí ficou boa, gostei dessa daí. Pronto. Aí você gravou alguma coisa com ele, assim, fez alguma parceria? Ainda não cheguei não a gravar com ele, mas eu sei tocar Cansado de Alex Santana. Aquela, tô cansado, sem combustível. Eu tô sensível. É isso aí. Alex passou por aqui. Sei tocar também Arrastada, descobri que eu sei Arrastada. Você toca Arrastada de Pauline, né? Toquei com o Moreno também, já passei. Foi. Ela passou por aqui. Né, recentemente a gente estava no Pastel Sol, por pouco não rolou uma canjinha dela, porque ela estava muito cansada. Eu entendi o cansaço dela. Eu acho que ela tocou no Arroz, se eu não me engano, né? Naquela pizzaria lá da Atalaia, né? Uhum. Ela teve umas 2 semanas, foi numa sexta-feira, mas ela já tinha tocado. Eu acho que ela vai tocar também por agora. Ela tá fazendo algumas apresentações. Patrícia é um show também, né? Com Patrícia eu vi lá no Capitão Cook, que era um lugar que eu queria muito tocar, e que através de Jonas, né, que eu falei, e o El Tavares, eu consegui tocar no Capitão Cook, conseguimos convencer aquele argentino a deixar eu tocar no Capitão Cook, ao mesmo tempo... Cara, eu tenho muita curiosidade de conversar com ele ainda, assim, de bater um papo assim, tipo... Entendi. Ainda vou conseguir, né? Seria massa. Vai ser difícil porque eu falo que ela é meu... É. Então, aí Patrícia Pauline, acho que foi em 2016, ela cantou o que está se passando com essa cabeça. Eu achei aquilo ali espetacular, aquilo que Patrícia fez, né, me ressignificando Fábio Júnior, né, que eu ouso a dizer que pai de Fábio Júnior, para mim, hoje faz mais sentido do que Pais e Filhos, da Legião Urbana, que eu acho meio trágica demais, entendeu? E trágica. Pai é uma coisa mais... doce, né, de Fábio Júnior. Tem reflexão ali, né? É emocionante, cara. Acho belíssima aquela canção, cara. Esperando por Hugo é filha tanto de pai de Fábio Júnior como de Pais e Filhos de Legião Urbana. Justamente, você tocou agora, eu queria perguntar isso para você também, porque além dessa pegada mais identitária, mais vinculada à cultura popular, sergipana e tal, tem também essa parte familiar, né? Você tem uma música para sua sobrinha, se não me engano, acho que é Isadora. Isadora. E para o teu filho também. Né? Isso, e outro para minha outra sobrinha, Sofia. Sim. Só que eu acho que nós todos somos irmãos, sabe? Apesar de eu me considerar ateu, é complicado dizer que é ateu, né? Que é comunista, que sou fluminense, onde é que eu estou? Pelo amor de Deus, pelo amor da deusa, pelo amor de Simone de Beauvoir, onde é que eu estou? O que é que eu estou falando? Mas vamos lá. Eu sou ateu, né? Que nem Caetano fala, quem é ateu viu milagres como eu. O bom de ser ateu é porque você gosta de todas as religiões diferentes, você entende cada religião como ela é, você estuda cada religião como ela é. Né? O bom de ser ateu é isso. Então, ao mesmo tempo que eu coloco o Hugo como meu filho, mas pode ser esperando um gol do Fluminense, esperando um gol do Flamengo, entendeu? Esperando por um gol, pode ser. Isadora pode ser Isadora, minha prima, mas pode ser Isadora Ribeiro, a atriz, né, no caso, entendeu? Que me deixou por causa de uma revista. Aí você vai bagunçando com as coisas. Sofia pode ser Sofia, minha sobrinha, mas pode ser a Sabedoria também. Ou pode ser Sofia Loren, né? Aquela música do Hugo é bem divertida, né? Diogo, né? Divertida. Porque você começa naquele drama, acho que boa parte dos pais passam, né? Uhum. Que é de você não conseguir dormir, descansar por lidar ali, cuidar de um bebê. Isso. Né? E aí você faz aquela ponte em outras estrofes. Esperando. Né? Falando já ele maior, né? Mais velho. Chico Buarque aí, esperando. Pedro Pedreiro, esperando o trem. E olha essas coisas se ligando. Ele disse que fez Pedro Pedreiro, Chico Buarque humildemente, disse que fez Pedro Pedreiro influenciado por Jorge Ben. Que negócio legal.
Aí eu estou esperando por Hugo até hoje, né, no caso. Esperando o Hugo, que tá morando em Uberlândia com a mãe, né, no caso. Mas aí o Hugo, como é que tá? Ele tá tocando? Tocando e compondo comigo, é. Eu acho que eu cheguei a ver alguma coisa que vocês fizeram, foi de composição dele. Sofia, que não, você colocou Sofia no não. grupo lá. É inteligente, não é que não erra. É uma parceria dele, minha e de meu pai, é. Nós três, nós três. Que massa, velho. É. Várias músicas minhas são influenciadas também pelo que eu ouço de meu pai. Meu pai é um cara muito inteligente, como eu já falei aqui. Então, ele que disse que em vez de se preocupar, você tem que se ocupar. Então, ele podia ser meu parceiro nessa música também. Como Salvador Gonzalez, o juiz Salvador Gonzalez, é meu parceiro, não quero entrar no Ilê pelas cotas. Sim. É meu parceiro em Lúcia Helena, que eu fiz para Lúcia Helena do Ensaio Secreto. Nós fizemos essa música para Lúcia Helena. É meu parceiro também em Coisa Linda, da Avenida Augusto Mainá, porque na Augusto Mainá tinha um barzinho que a gente chamava carinhosamente de Confraria do Jegue. E olha as coisas se envolvendo de novo. Confraria do Jegue me lembra a Apologia ao Jumento, de Luiz Gonzaga. E pronto, e lá Salvador me dava aulas, né, de música. Ele trazia gentilmente CDs, né, no caso, que eu tenho guardados até hoje, né, no caso, onde eu aprendi, eu reaprendi o Dia da Criação, quer dizer, eu vi pela primeira vez o Dia da Criação em espanhol com Vinícius de Moraes. E ali eram tardes maravilhosas que a gente passava o dia de sábado. Coisas, muitas histórias. Foram eles, os baianos, Salvador e Bob, que fizeram eu olhar com mais cuidado e me apaixonar por Aracaju e por Sergipe. Sem esquecer de Baruim. Os baianos fizeram você se apaixonar por Aracaju e por Sergipe. Os novos baianos fizeram eu curtir numa boa Aracaju. Mas tipo assim, mas o que eles apresentaram para você que você não via em Aracaju e em Sergipe? Aquele famoso bairrismo, né? Que a Bahia tem tanto, né? Sim. Que a Bahia gosta dela, né? E que o Aracaju às vezes não gosta dele. A gente tem que... Essa luta é diária. Essa luta é diária, companheiro. Comparando assim, uma curiosidade, comparando ao período de quando você começou a entrar também nessa cena musical, trazendo suas canções também, como é que você vê essa relação de artista independente, artista com trabalho autoral e público? Como é que você vê atualmente? Você acha que alguma coisa mudou? As pessoas estão um pouco mais abertas para esses artistas sergipanos, né? Ou você ainda percebe que ainda tem aquele mesmo ranço ou aquele mesmo afastamento, né, de um período atrás? Percebo que a gestão de Indira Amaral foi muito interessante com a sergipanidade, a consciência da sergipanidade. Isso fez com que músicas boas fossem gravadas, muito bem gravadas, e hoje nós temos condição de nos apresentar, de apresentar músicas em qualquer lugar. Hoje nós somos... eu vejo que as pessoas têm mais carinho quando falam de Aracaju, quando falam de Sergipe. Depende do bar, se o bar quer tocar aquela música, se o bar quer receber aquele artista, se o bar quer deixar ele tocar músicas autorais, né? Se o artista também sabe mesclar músicas autorais com músicas famosas, né? Se ele tem a criatividade de fazer uma música. É isso. Massa. Eu também percebo um pouco dessa... Não sei se eu podia chamar de evolução, não sei, eu acho que não, acho que o termo não é esse, mas não? É o que me vem à cabeça nesse momento. Eu acho que algumas medidas, assim, como você falou, os materiais que estão sendo gravados, a qualidade dos materiais, né, a qualidade estética, a qualidade técnica também, os espaços também, porque eu acho que não só depende do artista ter um bom trabalho, né? Acho que os espaços também precisam estar abertos e, por exemplo, sons de Sergipe que passa na TV Sergipe, eu acho aquilo incrível, assim. Sim. Eu acho um meio de divulgação. Um dos sonhos meus também aparecer naquele som de Sergipe que eu nunca apareci. Cara, eu consegui um clipe meu aparecer, mas foi a muito custo, cara.
eu mandei muitos e-mails. Tive uma reclamação, eu já registro aqui TV Sergipe, se alguém estiver ouvindo TV Sergipe. É uma reclamação, sim. Né? Mandei diversos e-mails, inclusive até fui lá no perfil da TV Sergipe. Botei lá perguntando, né, qual era o endereço que eu tinha mandado, não sei quantas vezes. E, assim, apareceu no Som de Sergipe de forma bem surpreendente, assim, quando eu não esperava mais. Pronto, você tem uma ideia, eu comecei a enviar, passou em 2022. Comecei a enviar os primeiros e-mails de 2020. Imagino. E aí, obviamente que eu não estava mandando todos os dias, mas eu mandava, aguardava, porque eu disse, não, deve ter uma fila, mas eu vou esperar. Mas tem eu não que conhecer recebi... alguém lá e tem que ficar pedindo. pedindo. Busquei também com outros colegas, né, para perguntar, cara, você conhece? Pô, porque, sei lá, Alex, teve um clipe lá, apareceu, aí mandava, Alex, você mandou para onde, cara? Como é que faz? Você falou com quem? Inclusive, Alisson, mande para o igor_ufs@yahoo.com.br suas composições, rapaz, que eu quero tocar suas composições no Conexões, eu quero lhe entrevistar no Conexões também. Vamos sim, cara, vai ser um prazer, vai ser um prazerzão. Pode mandar, quem estiver ouvindo pode mandar para igor_ufs@yahoo.com.br ou no meu WhatsApp 998903120. Massa. Se você quiser, depois a gente pode fazer a divulgação até lá no Instagram do podcast de Diga Aí, né? Certo. Porque aí a gente tá conectado, cara, assim, Rádio UFS, Rádio IFES, a gente é parceiro. E aí os canais de divulgação a gente coloca também, porque a ideia é fazer com que a música sergipana, a arte circule, né, velho? A ideia é essa. Então eu acho, cara, que muitos desses canais, né, os programas também que rolam, as rádios públicas, como você falou, a PRP mesmo, a Rádio UFES, a Rádio IFES, são os canais também importantes para que a galera possa ver, possa ouvir, né? E possa se reconhecer ali também, velho. E tipo assim, eu acho incrível esse canal, né? Esse canal. Porque a gente acho que passa muito pela questão de adaptação também, né? Acho que quanto mais você ouve, que você vê, né? Ou ouve, no caso, o artista sergipano, o cinearte sergipano, o artista de forma geral, você começa a criar uma sensação de familiaridade também, né? E dizer, poxa, tem esse aqui e tal, né? E começa também a criar essa relação de identificação, né? De identidade. Eu acho que é um conjunto de coisas, na verdade, né? Que vão aí se colando, se conectando e fortalecendo para fazer essa cena subir, né? Para fazer assim, a gente ter um orgulho, né? Que muitas vezes a gente olha para Bahia, olha para Pernambuco, né? E diz assim, poxa, os caras são muito bairristas, né? Muitas vezes muito bate no peito, diz, tal artista, não sei o que, tal poeta, tal não sei quem, tal. Vou aproveitar para falar na literatura sergipana, que tu não falou ainda. Só de Igor Mangueira, né? Com o livro Profunda Indiferença. Mas aqui meu pai, mais uma vez meu pai, disse a importância de Tobias Barreto. O que é que Tobias Barreto deve para Castro Alves? A gente tem que fazer essas reflexões, né? O que é que Mário Jorge deve para Caetano Veloso, né? No caso, Mário Jorge Vieira, o poeta Mário Jorge Vieira deve para Caetano Veloso, né? O que J. Vitor Fernandes deve para qualquer um, para Braulio Bessa, né? No caso, a gente tem que fazer essas questões todo dia, né? Sim, concordo plenamente. A gente acho que tem que perder um pouco desse sentimento provinciano, no sentido de que a gente olha para fora, mas com um deslumbre, né, do que, né, e esquece da gente olhar e visibiliza o que a gente tem próximo da gente, né? Então acho que tem muito esse encantamento que um certo sentimento provinciano às vezes cria, né, de dizer, não, a modernidade sempre está vindo de fora, né? Nunca a gente tem aqui dentro essa produção, né? Sempre a gente vai fazendo essa escala, como o Nelson Rodrigues falava, de uma síndrome de vira-lata. Isso. Né? Tipo, não, aqui a gente não tem, não. Bom, aqui da Bahia, é bom que Recife, ao contrário, não sei onde. Ao contrário do meu amigo Rian Santos, que não gostou, não sei porquê, do livro do meu amigo Marcos Cardoso, eu gostei muito do Anonfelino Solerte. Aquele Anonfelino Solerte me inspirou a fazer livros no quintal. É uma música recente minha, que eu acho muito interessante essa música que eu fiz, Livros no Quintal. Acho que nessa situação, Rian lembrou um rapaz que era Igor
era um xará meu que assinava uma coluna no Sinforme, que foi interessante essa coluna, porque provocou, Deilson Pessoa, ele deu uma resposta muito boa para esse menino, para esse rapaz, não sei como é. E eu sonhei que ele fizesse a resenha do meu disco, mas só que ele não fazia a resenha do meu disco. Tudo bem, não quis fazer, não faça. Pode escrever o que quiser, meu irmão, não tem problema não. O Rian, né, cara? Hã? O Rian. Não, Igor. E o Igor? Rian me deu uma ajuda. Rian publicou o meu release no dia, né? Não fez resenhas críticas sobre o meu disco e nunca mais fez resenha, nunca mais publicou nada mesmo. Mas não tem problema não, Rian. Quando quiser pode publicar, não vou me incomodar não. Prometo para você que eu não vou me incomodar. Rian, né, estudou com a gente também, é da mesma turma, né? Rian fez radiojornalismo, né? E eu fiz comunicação, né? Jornalismo, né? Ele fez rádio e TV e eu fiz comunicação, né? E Rian se enveredou pelas letras, né? Compus músicas com Rian também. Foi. Messi Lucy Hansen. O nome homenageando a professora Messi Lucy, Massa. Nossa. Rian. Assim, com o Diego Vitais eu fiz A Morte Me Convida para Dançar. E que tem uma gravação que conta com a participação de Everton Nunes, do Mestre Madruguinha. Massa. Sim, Everton esteve aqui também, cara. Everton, inclusive, estávamos lá, né, também. Eu acho que ele fez também essa disciplina de filosofia. Isso. Quando ele veio aqui, eu falei pra ele, a gente conversando, eu disse, cara, a gente... Né, aprendi muito com o Everton também. Cara, e essa música aí, cara, do CC, velho. Do CC. Como é que... Bora lá. Você disse que teve uma repercussão, tá valendo que você coloca, inclusive, né, que teve uma repercussão quando você apresentou essa música no festival. Sim. É uma música polêmica, né? Fala sobre cargo de comissão, né? Cargo de comissão, eu já tive a honra, a alegria de tocar essa música na reitoria da universidade. Qual foi a recepção do público? Aplaudiram de pé. Alguns ficaram com raiva, mas não cortaram o som, não. Deixaram eu terminar a música, deixaram contando. Deu direito à sua liberdade de expressão. Foi, sim. Não houve censura, não? Não houve censura, não. Quando eu ouvi essa música, eu achei curiosa, assim, quanto ironia, porque ao mesmo tempo, assim, dentro da canção, você fala sobre essa característica do que é o CC e esse penduricalho, essa né? É totalmente que dentro do serviço público autobiográfico rola, né? E que ao mesmo tempo você vai fazendo aquela crítica também política e a crítica social, né? Social no sentido de que muitas vezes a pessoa acaba aderindo, no caso, a um CC, que claro, tem caras que recebem CC que fazem seu trabalho, mas a gente tem os penduricalhos também. Tanto que eu tentei fazer CC2, CC3, né, no caso, porque tinha todas essas informações que as pessoas iam falando. Então, eu podia cantar também. Eu recebo um CC e trabalho mais do que você, que é servidor e devia dar exemplo para mim, entendeu? Pode se cantar assim também, pode se improvisar, pode dar a resposta do CC. CC é a resposta, entendeu? CC é a resposta boa. Boa. O que é massa da música é isso também, né? Fazer essas... É isso, as pessoas fazer uma música às vezes se estressam demais com alguma coisa. Parece que a carapuça cai, né, da casa da pessoa, na cara da pessoa, na cabeça da pessoa. Sim. A carapuça cai e a pessoa fica com raiva de você. Você não sabe nem por que a pessoa está com raiva de você. Por isso que eu costumo dizer, se minha paz tira seu estresse, ou se minha paz provoca seu estresse, então acho que quem tem que se tratar é você, não sou eu não que tem que me tratar, né? Sim. Quem tem amigos... Costumo dizer, não precisa de psicólogos. Os meus amigos psicólogos ficam chateados quando eu digo isso, mas eu digo e repito. E antes de se autodiagnosticar com depressão ou alguma coisa, veja se você não está cercado por idiotas. Fica a dica aí, viu? Freud explica, e o Mangueira também. Nessa pegada, cara, mais irônica também, eu até anotei aqui uns trechos, né? E... O nome da música é Como um Pinguim. Como um Pinguim. Cara... essa é muito gostosa de falar. Quando eu vi o título da música, eu achei estranho. Eu disse, gente, eu nunca vi nenhum título de música que eu me recordo, obviamente, pode até existir. Certo. Né? A minha memória não é a memória do mundo, mas na minha memória eu não recordo de nenhuma música que tenha pinguim no título. E eu fiquei, quando eu vi o título primeiro, refletindo, cara, o que ele está querendo... Será que ele vai falar nessa música? Como um pinguim. E aí eu citei só rapidinho, só para colocar um trecho.
que inclusive me fez lembrar, e aí eu vou dizer qual é a conexão, Certo. um pouco de uma questão do Fernando Pessoa, né? Certo. Quando ele fala de que todas as cartas de amor são ridículas, Sim. né? Não seriam ridículas se não fossem cartas de amor. Isso. E aí o trecho que você fala, né, na canção diz assim: será que ela me quer como um amigo? Será que ela me quer como um amigo? Ou será que ela só me quer como um pinguim? Como um enfeite, Para né? a sua geladeira. A geladeira que pode ser o órgão genital dela. Sim, aí Ela você pode ser continua. uma mulher fria, como balada de Madame Frigidério, né? Sim. De Belchior. E aí você continua: para, não chega de besteira, não me negue seu amor. Quero só sua atenção, mas dinheiro não. Aí eu botei essa frase do Fernando Pessoa em seguida, e aí vem uma pergunta, né? Todas as canções de amor são bregas, independente do estilo e do formato? Sim, o que é brega, né? O que é cafona, né? Não é aquela velha pergunta, né? Que faz que o Paulo Sérgio Araújo faz isso, né? Paulo Sérgio Araújo, né? Falei Pinheiro, cara. Pinheiro era o compositor. Compositor, é. Então, sim, são. E não são também, né? Esse ou não salva um bocado de gente, né? No negócio. Mas eu vou dizer sim, eu digo sim ao sim. Eu digo não ao não. Eu digo proibido. Proibir músicas românticas, músicas bregas, entendeu? É linda essa música, modéstia à parte. Não falei modéstia à parte ainda, mas estou falando agora, modéstia à parte. Essa música eu me influenciei com Você é Linda. Ela tem os mesmos acordes de Você é Linda. Ela começa com... Vou dar uma aula de composição para você, viu? Essa aula, não para você que está ouvindo, não para a Alisson. A Alisson sabe compor muito bem. Isso daí eu aprendi com Vinícius Chucro. Vinícius, a gente estava ouvindo Bela e Sebastião, e Vinícius pegava os acordes certinho de Bela e Sebastião e começava a fazer as músicas. Eu disse, rapaz, é por aí que faz. Quer dizer, ele tinha a mesma técnica que eu, só que eu ficava preocupado em repetir as melodias, as harmonias. Eu queria fazer coisas criativas, como o Renato Russo, como Nirvana, coisas que não... acordes que não tinham sido colados ainda. E, como Pinguim, eu usei essa técnica chucriana de Vinícius para decalcar Você é Linda, né, no caso, ao mesmo tempo juntar Você é Linda com Engenheiro do Havaí, é pior que ela faz, o que quer comigo, mas ela não diz o que quer de mim. É a segunda faixa do Jéssica Links e Maltz. Tem alguma parte que ele fala isso. Esse disco é maravilhoso. Tem uma parte que ele fala isso. Aí depois eu vou me influenciar aí, com Raimundos, Eu Comi a Madonna, né? Reconheci a Madonna ali parada no jardim. Então aquela parte Lá maior e Fá sustenido menor é daí. Aí eu não quero o seu dinheiro, só quero o seu amor, seu último e primeiro, tandam, dan, 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 dan. O último e primeiro, aí pronto. Aí já vem criações minhas assim aleatórias, né? Que já vem a música como processo de composição de Tom Zé também, né? Sim. Esse processo de composição, né? de Tom Zé. No disco 2010, Um Odisseia no MySpace, a gente pega emprestado dos Beatles Day Tripper. Tem um disco de chorinho, né, dos Beatles, idealizado por Renato Russo, que fez com que a gente se influenciasse, né, no caso, que Evandro Bala se influenciasse para fazer aquele negócio maravilhoso, né, que ele faz no 2010, Um Odisseia no MySpace. Essa é a história de Como um Pinguim. Mas, cara, eu fiquei lembrando do pinguim de geladeira, velho. Então, que tinha um pinguim, né, na casa de minha avó, minha mãe meu tinha avô, também, isso. cara. Minha mãe Tinha tinha, na um geladeira. pinguim, um pinguim Danado do pinguim. na casa do São José, perto do Banese, a Avenida Augusto Maia 262. E aquilo, acho que por uma geração foi uma febre, né, cara? O pinguim na geladeira. Eu lembro que tinha na casa da minha mãe, na casa da minha tia tinha, na casa da minha avó. Aí, tipo, pra mim aquilo passava batido quando criança, porque tipo, pra mim era normal, era naturalizado, né? Ter um pinguim em cima da geladeira. Desse álbum, 2010, Um Odisseia no MySpace, eu posso dizer que, por causa de uma revista, a música que chama atenção, por causa da revista, CC também chama muita atenção, e como Pinguim, ela corre por fora. Algumas pessoas começam a gostar, como você mesmo destacou, como Pinguim, né? Pela, sei lá, sutileza da coisa, pela loucura, né? Sei lá, pelo romantismo, né? Pela mistura. Uma grande influência para mim é Falcão, humorista cearense. Eu vejo muito do Falcão. E, claro, Mamonas dos Assassinos. Eu achava de um gênio, né? Como o Eduardo Bueno fala que ele é um gênio. Aquilo ali me influenciou muito. É que eu acho que é uma característica também
de nós mesmos, assim, como cultura nordestina, trazendo um pouco pra gente do Nordeste, você falou do Falcão, ter essa forma de como brincar, né, com as coisas da vida, às vezes de como brincar com algumas coisas sérias. Quem está fazendo um trabalho com a dor também. Bom é Bob Lelis. Bob Lelis daqui de Aracaju, né? Bob Lelis já passou aqui. Já passou, Bob né? Lelis é incrível, então, cara. um dia desse eu li um quadrinho. Que quadrinho bem feito, rapaz. Que Sim, coisa... Foi o material, né? Que foi. Ele fez, né? Ele homenageou Clemilda, né? Rogério, se eu não me engano, também. O próprio... Aparece o cara do Parque Falcões, né? Lá. Isso, Parque Falcões, o próprio Chiquinho, né? Chiquinho da Alemar. Isso, também, tal. Que aí quadrinho divertido aquilo, velho. Que é o som da Rural. Ele pega a Rural, né? No caso dele, ali coloca na história. E ele vai visitando, né? Várias partes, né? Muito bem feito aquele negócio. Parabéns, Bob Lelis. O Bob Lelis é incrível, cara. Ele esteve aqui, a gente viu bastante, assim. Ele contou muitas histórias divertidas das aventuras de Bob Lelis. Pronto, falando de humoristas, aracajuanos, sergipanos, sei lá. Tem essa geração, Lohan, eu acho maravilhoso. Júnior Bagaceiro também eu acho massa, né? Ramon Coxinha, o que eu tive a oportunidade de fazer um show com ele, eu estava fazendo Alegria, onde na chamada pro Tchê eu disse assim, respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Então hoje vai ter um especial Caetano hoje no Tchê com Ramon Coxinha, Igor Mangueira, não sei o que, batemos altos papos, porque Ramon Coxinha era amigo de Jonas, jogavam basquete juntos, né? Tá massa, cara. E Ramon é um virtuoso também, né? Tocando violão. Ele sabe tocar muito. Você tem que tocar mais para os shows, né? Que ele às vezes leva também, né? Isso, faz as apresentações. Mas ele toca muito. Então, legal, velho. Porque ele estudou muito. Quem toca muito também piano é Moisés, que se apresenta muito com Tiago Ruas. Eu vi um show deles um dia desse que eu fiquei absurdo, né? No caso, com que qualidade de show. De Tiago junto com Moisés. E eu ainda tive a honra de fazer uma participação muito massa, né, no caso, cantando a minha Descobrindo Aracaju. Nossa. Tiago esteve aqui também. Tiago, né? Um abração, Tiago. Vai ser papai, né? Vai ser papai, isso, né? Papai, cara. Fiquei muito feliz. Igor, cara, estamos chegando ao final. Passou rapidão, hein? Pô, passou mesmo, meu pai. Caramba, cara. Muita história, hein? Muita história, Igor. Cara, de antemão, agradecer bastante para você. Eu que agradeço o convite. Ter vindo aqui, vir contar também a história, a sua história, a história das suas músicas também. Isso. E também entrar um pouco na cabeça de Igor Mangueira nesses processos criativos, né? Isso. Nesses processos de composição, esse universo, né, que a arte ajuda a gente a criar, né? Esse universo particular e que tem conexão com o mundo, né? Eu queria agradecer bastante, cara, a você agradeço, por ter vindo, por ter batido esse papo bacana e também por fazer parte já desse leque, né, que a gente está construindo com esses programas, né, do Diga Aí. E, cara, sempre a portas abertas, cara. Massa, que bom saber disso. Sempre vi. Você falou ao longo da entrevista alguns locais onde pode encontrar, né, no caso da sua música, mas, enfim, fica à vontade para você falar onde é que as pessoas podem encontrar mais as suas canções, ou pode te ouvir também ao vivo, também, né? Então, é só me seguir nas redes sociais. Procure Igor Mangueira no Google, vocês vão saber onde é que eu tô, o que é que eu tô fazendo, pronto. Diga simples assim, é fácil. É simples, bem fácil. Eu não me escondo. Não, né? pra quê? Tão facinho. Pra que me esconder? É isso, galera. Bem, tivemos entrevista agora com o Igor Mangueira, né, que falou aqui com a gente sobre as suas produções e tal. E deixar para vocês só o recado, que quando vocês quiserem ouvir, né, qualquer programa aqui do Diga Aí, de 10 às 11 da manhã, na Rádio IFES, nas sextas, com reprise no sábado, no mesmo horário, das 10 às 11. Se você não consegue ouvir nesses horários, porque você está trabalhando ou fazendo qualquer outra atividade, não se preocupe. Você pode encontrar a gente nos tocadores de áudio preferidos de vocês, Spotify, Anchor, né, Amazon Music e nesses diversos Deezer. Vocês podem encontrar a gente. Está lá como Diga Aí Podcast. E também para acompanhar as nossas novidades, a gente também está lá no Instagram, né, para você saber quem é que está surgindo aí e tal, né? Quem está tendo a entrevista da semana. Todas as terças-feiras sai um programa, um episódio
lá pelo... você vai saber pelo Instagram, né? Que é o Digaí _podcast. Também se encontra a gente lá no nosso Instagram, certo? Bem, é isso, gente. A gente fica por aqui com mais esse programa. Semana que vem a gente tem mais outro programa, né? Rapidão pra gente. E a gente ouve, sempre acompanha a gente, nos ouçam. Deixem lá nos comentários também, se vocês quiserem falar. E é isso. Até semana que vem. Um abraço, beijão e até logo. Valeu! A Rádio Ives apresentou o programa Digaí. Continue ligado. Rádio Ives, comunicação sem fronteiras.